Que a paz do Senhor Jesus seja com todos os que amam e desejam conhecimento da palavra do Senhor. O tema de hoje, o terceiro anjo traz luz à verdade sobre o sábado bíblico do Senhor. O terceiro anjo, sua mensagem nesses últimos dias é trazer a verdade ao mundo, porque é esta mensagem que é de trazer, de traçar o destino de cada indivíduo, pois esta é a mensagem do Senhor. Ele traz a mensagem esclarecendo aquilo que durante séculos e séculos ficou encoberto aos olhos humanos. Então a mensagem do terceiro anjo, ela traz a verdade do sábado do Senhor, ele traz a queda de Babilônia, ele traz a vinda de Cristo, o juízo no céu a terminar. Por isso, no tema de hoje, vamos estudar um pouco sobre o calendário do Senhor, para saber se a semana que a humanidade hoje guarda, se é a semana bíblica, se nós temos algum ponto de segurança a dizer que o calendário gregoriano, a semana gregoriana, ela é bíblica? É a semana da criação? Não. Vamos analisar a Bíblia. Por isso Deus, no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 14, Deus deixou algo para marcar e definir dias, meses e anos. E aonde poderemos encontrar essa clareza desse calendário divino? Está no céu, no próprio elemento que ele criou para marcar dias, meses e anos, que é a lua e o sol. Mas a semana é medida pela lua, os meses pela lua, e os anos também são lunares. Qual é a função do sol? A função do sol é justamente, como diz a Casa da Escritura, ele conhece o seu acaso. Ele ficou para iluminar o dia, mas o calendário do Senhor é regido pela lua. É tão claro que nós temos no mês 4 lunação. Temos a lua nova, início do mês, temos a lua crescente, a segunda semana do mês, e temos a lua cheia, a terceira semana do mês, e temos a lua minguante, a quarta semana do mês. Por isso, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14, diz o Senhor: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para definir estações, dias e anos. Você nota que esta é a função. Então, se a lua trabalha justamente uma semana, ela está definindo dias. E se a Bíblia diz que a lua ela marca os meses, ela está definindo os meses. E se a Bíblia diz que o ano tem 12 meses, então Cristo deixou bem claro o seu calendário para toda a humanidade. Por isso, vamos ver alguns fatos importantes do que aconteceu no Antigo Testamento. Vamos começar nosso estudo através da vida de Noé. A Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 4, 5 e 6, diz assim: porque daqui 7 dias farei chover sobre a terra. Durante 40 dias e 40 noites farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Assim Noé fez tudo o que o Senhor ordenara. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, as águas e as muitas águas sobre a terra. Você nota que Deus disse a Noé: Noé, daqui 7 dias farei chover sobre a face da terra. Vou destruir todos os seres que criei, porque devido à ação do homem, a sua incredulidade, a sua falta de amor a Deus e ao próximo, trouxe tristeza ao coração do Senhor, pois a violência e a maldade predominavam no coração dos homens. Mas Noé achou graça perante o Senhor. Diz as Sagradas Escrituras ainda no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 10, 11, 12 e 13, diz assim: passados 7 dias, desabaram as grandes águas do dilúvio sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos e 1 mês e 17 dias, precisamente nesse mesmo dia, todas as fontes do grande profundeza jorraram, as comportas do céu se romperam, e a chuva caiu sobre a terra. 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sam, Cã e Jafé, com sua esposa e as esposas de seus 3 filhos, entraram na arca. Então nós notamos que o dilúvio começou no dia 17 do segundo mês da idade de Noé.
Noé havia 600 anos de idade e no segundo mês da sua idade, no dia 17. Alguém poderia dizer, irmão, mas isso está falando apenas da idade de Noé, não está falando dos meses da Bíblia. Então nós precisamos analisar e entender o que a Bíblia quer nos dizer. Se era medido, diz lá a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis 1, verso 14, que os meses, que esses dias serviam para marcar dias, meses e ano, então provavelmente a Bíblia está referindo justamente o calendário do Senhor. Então Noé, com toda certeza, Noé nasceu no primeiro mês. Porque a Bíblia está dizendo que quando Noé inteirou 600 anos, e 1 mês e 17 dias. Então, provavelmente, isso nós estamos fazendo uma avaliação pelo que diz as Sagradas Escrituras, Moisés havia nascido no primeiro mês do ano bíblico. Então, isso acontece que no segundo mês, que é o mês de Sivan, no dia 17 do segundo mês, foi quando veio o dilúvio. Isso é importante nós fazermos uma análise nisso para tirarmos as nossas conclusões. Entre o que a Bíblia ensina e o que os homens falam, eu fico com a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Então, se foi no ano 600, a Bíblia está expressando, de certa maneira, que Noé nasceu no primeiro mês do ano, e no ano 600, e 1 mês e 17 dias, veio o dilúvio. Mas em que lua isso aconteceu? A Bíblia deixa claro, se a lua rege as semanas, meses e ano, e Deus deixou muito claro no seu calendário, para que nós possamos compreender, porque seria ilógico o Deus de Israel criar a lua, ela trabalha justamente uma semana certinho, um ciclo semanal bíblico, para não ter nenhuma utilidade para a marcação do tempo. Seria muita ignorância da nossa parte e nós acreditarmos no calendário feito pelo homem do pecado, que é o calendário gregoriano, que outrora era o calendário juliano, e quando você faz o estudo do calendário juliano, gregoriano, o calendário egípcio, o calendário babilônico, nenhum deles bate com o ensino da Sagrada Escritura referente ao ciclo que Deus estabeleceu. Para você ter uma noção, o calendário egípcio era lunar, lunisolar, só que as semanas egípcias eram de 10 dias. E a semana também do calendário juliano era de 8 dias. Então não bate com os ensinos das Sagradas Escrituras. Então nós precisamos aceitar a Bíblia como regra para nós. É tão claro que quando Deus, lá no livro de Gênesis, capítulo 20, no capítulo de Êxodo 20, versículos 8 em diante, Deus disse ao seu povo de Israel, porque o texto está aplicando ao israelita. Quando Deus aplica aquele texto ao povo de Israel, o povo tinha acostumado com o calendário egípcio, e lá a semana era de 10 dias. Por isso Deus através de Moisés disse ao seu povo, olha, 6 dias vocês vão trabalhar, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, mas o 7º dia Deus abençoou e santificou. Porque Deus disse, lembra-te do dia de sábado? Porque os israelitas haviam já acostumado no período de escravidão no Egito, de trabalhar justamente os 10 dias por semana, que era o calendário egípcio. Então a Bíblia deixa claro isso para nós analisarmos, para nós estudarmos a palavra de Deus, porque a história nos relata a história do calendário. E é tão claro isso que durante a Bíblia Sagrada, que durante os 40 dias permaneceu o dilúvio sobre a terra. Cresceram as águas e encheram a arca, que ficou elevada acima da terra. E ergueram a arca, que ficou elevada em cima da terra. Então é importante que nós analisamos, estudamos a Bíblia, pesquisamos
E se foi no dia 17 que começou o dilúvio, em que lua deu esse acontecimento? Deu no segundo dia da lua cheia. Mas em que dia terminou então o dilúvio? Se começou no dia 17 da lua cheia, então terminou também, foi 40 dias de chuva, terminou na lua minguante. Mas em que dia da lua minguante? Terminou no quinto dia da lua minguante. Foi o dia em que terminou de chover sobre a face da terra. E isso já no terceiro mês. Porque se o dilúvio começou no segundo mês, no terceiro mês parou de chover. No quinto dia da lua minguante. Então nós precisamos muito estudar a Bíblia Sagrada e aprender na palavra de Deus o que Deus tem a nos ensinar. Diz mais as Sagradas Escrituras, para que nós tenhamos certeza que os meses começam justamente com a lua nova. E o mesmo autor que escreveu Gênesis é o mesmo que escreveu Números, é o mesmo que escreveu Levítico, é o mesmo que escreveu Deuteronômio, que foi Moisés. Moisés não poderia entrar em contradição referente aos ensinos que Deus lhe deu. Como Moisés ia escrever lá no livro de Gênesis 1,14, que Deus deixou as luminárias marcar dias, meses e ano, e agora no livro de Êxodo, no capítulo 12, Deus disse a Moisés, Moisés, esse é o primeiro mês do ano para vocês. E vocês vão contar 14 dias, e nesse 14º dia, a Páscoa do Senhor, que era feito a Páscoa, no dia 14, e que estava justamente no sexto dia da semana da lua crescente. Era o dia 14. E o dia 15 é o sétimo dia da lua crescente. E o dia 16 é o primeiro dia da lua cheia. Então, desta maneira, não tem como Moisés entrar em contradição, porque quem orientou Moisés a escrever tantos 4 livros pentatêuticos foi o Espírito Santo. E deixou esclarecido para o seu povo. Então, ficou para nós entendermos que a semana do Senhor ela é correspondente aos 4 ciclos lunar. A lua mede meses, o dia, a semana e também os anos, porque são 12 lunação. É tão claro que no livro de Gênesis, capítulo 20, no livro de Apocalipse, capítulo 11, quando nós analisamos o capítulo 11 de Apocalipse, diz lá de 42 meses. Então os meses também eram de 30 dias. Quando nós voltamos para o livro de Gênesis, nós vamos analisar cada ponto para que nós tenhamos nossas próprias conclusões e saber que a mensagem do terceiro anjo é uma mensagem de esclarecimento. Por quê? Para que possamos compreender que Deus tem o seu calendário. E esse calendário tem muito a ver com a compreensão do Evangelho eterno. Então diz a palavra do Senhor aqui, no livro de Números, capítulo 28, Deus apresenta o início de cada mês. E havia até um sacrifício especial para os meses, para cada mês que era o início com a lua nova. O sacrifício era diferente, todo o processo diferente, para identificar ao israelita e ao povo de Deus na atualidade que a lua nova, ela inicia os meses de cada ano. Os meses são estabelecidos pela lua nova. Por isso aqui no livro de Números, capítulo 28, verso 14, diz assim: as libações do vinho que acompanha serão assim: 2 litros de vinho com cada touro novo, 1,5 litro com cada carneiro, 1 litro com cada cordeiro. Esse será o mês após mês, o holocausto, que deverá ocorrer a cada lua nova, para todos os meses do ano. Você observa, amigo irmão, que os meses de Deus começam com a lua nova. Quando você está seguindo um calendário que ele não tem um início específico, ele não tem um dia que indica o seu início, como a Bíblia deixou que é a lua nova, você está quebrando o mandamento de Deus. Você está desobedecendo a palavra do Senhor. Você está indo contra a verdade bíblica.
Muitos querem questionar esta razão, mas não tem como nós irmos contra o que a Bíblia nos ensina. Deus deixa claro que cada início do mês começa com uma lua nova no seu período de lunação, que são 12 lua nova no ano, 12 lua minguante, 12 lua crescente e 12 lua cheia, fazendo o prefácio de 48 lunação tem um ano, ou 48 semanas, que dá o total de 360 dias. Enquanto o calendário gregoriano nós temos 52 semanas. Você nota a diferença? Você nota como está errado o calendário gregoriano, que não é o calendário bíblico? E toda a humanidade segue seguindo o calendário feito por feituras humanas. E nós temos que aceitar apenas a Bíblia como regra de nossa fé. É tão claro isso que a Bíblia Sagrada diz aqui no livro de Salmos, capítulo 81, versículo 2, diz assim: fazer ressoar a trombeta na lua nova e na lua cheia, no dia de nossas festas. Deus então diz que na lua nova era para ser tocada a trombeta, era uma festividade para o povo, era o início do mês. E havia uma grande festividade, que era o 7º mês, iniciando também a preparação para o dia do juízo. Maravilhosamente, o dia do juízo do Senhor caía sempre, todas as vezes, no 3º dia da semana da lua crescente. Todos os anos, sempre foi assim o dia do juízo. O dia da expiação sempre cai no 3º dia da semana da lua crescente. É onde nós precisamos a cada dia aprender esta verdade. Porque é o dia 10 do 7º mês. É o 3º dia da lua crescente. Diz mais as Sagradas Escrituras no livro de Ezequiel, capítulo 46, para que as pessoas entendam que o início da semana bíblica era uma festividade, era um dia que a porta do santuário ficaria aberta. Também é uma festividade apresentando que esse dia era um dia de descanso para o israelita e para todos aqueles que querem andar com o Senhor. É muito importante isso para nós analisarmos a palavra de Deus. É tão clara essa importância que Deus, para que seu povo não erre, Deus deixou aqui em Ezequiel 46, versículo 1 e versículo 3. Diz assim: assim ordena o Eterno: eis que o portão do átrio interior, isto é, o do pátio interno que dá para o oriente, o leste, permanecerá fechado durante os 6 dias dedicados ao trabalho. Mas no dia do Shabá, ou sábado, e no dia da lua nova será aberto. Então você nota que Deus, trazendo em memória ao seu povo israelita, que o dia de descanso começava com o 1º dia do mês com lua nova, apresentava agora a semana, começando com a lua nova, contaria 7 dias da semana lua nova, viria o Shabá, o sábado do Senhor. No dia seguinte seria então a lua crescente, contaria 7 dias da lua crescente, viria o Shabá do Senhor. Aí viria novamente o dia posterior ao sábado, veria a lua cheia. Então todo esse processo era ensinado ao povo de Israel, desde o trabalho do santuário, para que todos compreendessem o ciclo do calendário de Deus. Porque o grande conflito nos últimos dias agora é justamente o calendário. De um lado nós vamos encontrar a besta e a sua imagem defendendo o calendário papal, com todos os seus ciclos, com os meses de 28 dias, meses de 29, meses de 30 e meses de 31. Enquanto do outro lado, o terceiro anjo traz o calendário de Deus, com os meses de 30 dias e o ano de 360 dias. E apresentando que o ciclo semanal de Deus é baseado pela lua, não é baseado pelo ciclo criado pela Igreja de Roma, copiando calendários egípcios e babilônicos, porque esta é a cópia do calendário gregoriano. E é importante nós analisarmos. Quando eu vejo alguns teólogos dizer que o sábado que hoje ele guarda é o mesmo sábado que Cristo guardou no passado, ele é mentiroso, ele está mentindo. Porque não é verdade. O sábado gregoriano não é o sábado que Cristo guardou.
já que primeiro Jesus seguiu o ciclo lunar. Jesus guardava a lua nova, Jesus guardava a semana lunar. Não é como hoje que os seres humanos guardam a semana que não tem o ciclo lunar. Então, quando um teólogo ou um mestre religioso está ensinando isso, ele está mentindo contra a palavra de Deus. Ele não está usando de sinceridade e verdade. Porque se Cristo, primeiro Jesus, era judeu, e os judeus não seguiam calendário feito pelos homens, eles já tinham na sua consciência o calendário bíblico. As semanas eram bíblicas, os meses eram bíblicos, e os anos eram bíblicos. Por isso havia seu sacrifício específico em cada dia da semana. O sacrifício do sábado era diferente, o sacrifício da lua nova era diferente, e o sacrifício durante a semana era diferente. E o mais importante, que o trabalho do sacerdote era trocado todos os sábados. O sacerdote que entrava no sábado à tarde, ele fazia seu sacrifício no sábado à tarde, ele ia entregar na outra semana, no sábado de manhã, ele ia fazer seu último sacrifício. O que iria entrar no serviço do santuário, faria o sacrifício da parte da tarde. Assim o ciclo era feito semanalmente, com a troca do trabalho sacerdotal sempre no sábado. E era justamente 24 grupos de sacerdotes. E esses 24 grupos de sacerdotes trabalhavam justamente 2 vezes por ano, dando um prefácio de 48 semanas. Aonde está na Bíblia escrito que havia 52, que havia então 26 grupos de sacerdotes para dar os 52 dias estabelecido pelo calendário gregoriano. Então você vê que é uma discrepância, uma mentira entre o calendário gregoriano e o calendário de Deus. Eu fico com o da Bíblia. Por isso é importante nós analisarmos, tão claro, que no novo céu e nova terra, quem que vai estar regindo lá o calendário do Senhor? Não é novamente a lua? Novamente a lua estará fazendo o calendário que Deus determinou. Por isso Deus disse no livro de Isaías 66, diz assim: como o novo céu e a nova terra que vou criar serão permanentes diante de minha pessoa, afirma o Senhor, do mesmo modo serão perenes os vossos descendentes e os vossos nomes. E acontecerá que toda a humanidade virá, se inclinará diante de mim e adorará minha pessoa, desde uma festa da lua nova a outra, e de um sábado, de um Shabá a outro, palavra do Senhor ou palavra de Yahvé. É importante nós compreendermos, entendermos dentro do ciclo da Bíblia o que Deus tem a nos instruir. Então precisamos nós muito estudar, meu amigo e irmão, compreender essa verdade para o tempo em que estamos vivendo. E é tão importante que diz aqui no livro de Gênesis, no livro de Apocalipse, capítulo 22, que a árvore da vida produz apenas 12 frutos por ano. Um a cada mês, que a tradução original apresenta que é um a cada mês, um fruto a cada mês. E as nações irão perante o Senhor alimentar-se da árvore da vida, que é para a cura das nações. Diz Apocalipse capítulo 22, versículo 2. E passa no meio da rua principal, a cidade, de uma a outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. De mês em mês, as folhas das árvores servem para a cura das nações. E já que a lua nova era um dia de festividade, a palavra de Deus nos apresenta que será na lua nova, toda a humanidade irá perante o Senhor, alimentar-se da árvore da vida. Que Deus nos abençoe e que possamos estudar mais a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor e eterno e grandioso Deus, agradecidos somos pela tua bondade e pela tua misericórdia. Ajuda-nos a obedecer tua palavra, a guardar os teus mandamentos e entender a verdade do teu santo calendário, Senhor. Porque este é o conflito final entre a besta e a sua imagem, que tem se oposto e levantado contra a tua verdade. Os homens têm mentido, ensinado heresias e trazido engano à humanidade, mas a tua palavra permanece para sempre. E o conflito contra a besta e a sua imagem, somente os 144 mil, que não houve engano em sua boca e nem mentira, irão de prevalecer contra os enganos e astúcia de Satanás.
já que a Bíblia diz que ele engana o mundo inteiro. Mas dos 144 mil não houve engano e nem mentira, como está no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo de 1 ao 6. Ajuda-nos, ó Senhor, perdoa os pecados deste homem falho e defeituoso, mas que tua palavra seja engrandecida e honrada, Senhor Deus de Israel. Peço que salve toda a minha família, salve todos os meus amigos, todos que ouvem e abraçam a verdade contida nas suas santas escrituras. Senhor Deus de Israel, tenhas misericórdia que te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Meu amigo, se esse estudo teve alguma importância para você, algum valor, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e dê o seu like, para que o YouTube continue ainda apresentando esse estudo a demais pessoas. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz.